dizemos que a sociedade civil ela apresenta-se sob várias formas, não é? E essas diversas formas em que a sociedade civil se apresenta, claro que toda ela está do lado do cidadão, por ser a pessoa mais importante, por ser o principal valor que a sociedade pode ter. Por isso eu penso que toda a sociedade civil, devidamente organizada, tem o dever de contribuir para que efetivamente os direitos humanos sejam salvaguardados. Aliás, nós temos dito que quando estivermos perante a defesa dos direitos humanos, não há fronteiras que se considerem intransponíveis. E neste sentido, penso, no caso da Munga, no caso de outras organizações, as igrejas, etc., têm a acrescida responsabilidade de todos velarem para a preservação dos direitos humanos, porque está em causa a dignidade da pessoa humana na sua realização plena enquanto um ser que nasce livre, que nasce com direitos, não obstante a contraparte dos deveres que incumbe a cada um dos cidadãos. Bem, falar da Munga nesse aspecto, eu conheço que dentro da Munga tem pessoas de boa fé. Conheço que dentro da Munga tem pessoas dotadas de um sentido de responsabilidade perante, já agora o caso, a questão dos direitos humanos, e daí que saudamos tudo quando tem feito com o sentido de imparcialidade, para que efetivamente este discurso de direitos humanos passe disso para atos concretos. Sei que a Munga foi desenvolvendo muitas atividades em prol das crianças, quando começaram no Lido, e ultimamente tem estado muito a exercer uma advocacia perante situações concretas de pessoas que a primeira vez está se apresentam como as mais desfavorecidas, e nesse papel acho que, sem beliscar outros aspectos colaterais, penso que a Munga tem exercido o papel que dela se espera como uma organização idônea, como uma organização que se presta efetivamente a proteger os direitos humanos. Agora, de facto, deixem-me fazer alguma referência no sentido de que, enquanto organização da sociedade civil, é importante que se trabalhe naquilo que teria como sendo em programas preventivos. Programas preventivos. Como? Programas preventivos no sentido de que
muito do que hoje a gente reclama como sendo um direito dos cidadãos, etc., não sejam direitos erguidos ao arrepio das normas legais de qualquer Estado. E eu aí quero sublinhar o seguinte: há um caso bastante badalado que a Almunga fez eco, se a memória não me falha, acho que foi na província da Huila, onde houveram algumas demolições. A Almunga sobre isso fez um bom alarido, mas as pessoas que estavam envolvidas nessa situação careciam da informação de que lá onde foram edificar as suas casas não era o local ideal para o fazer, porque não só representava um perigo para as próprias populações, porque falava-se na altura em construções muito próximas à linha férrea, e isto era possível ser tratado educando as pessoas. Tão logo se tomou conhecimento de que aí estavam a ser erguidas algumas habitações ou alguns caselos, era necessário dizer às pessoas que aí não era sítio ideal para construir. Mas infelizmente os que depois mais tarde vieram clamar pelos direitos humanos, porque a casa foi destruída daí e daqui, não apareceram na hora em que essas edificações estavam a ser feitas. Portanto, se quisermos prevenir, se quisermos proteger com imparcialidade, com sentido de justiça, temos também que ter em conta as normas legais que em determinado Estado, que em determinada localidade estejam a vigorar. Portanto, nesse aspecto, eu penso que passou-se o que se passou, mas verdade seja dita que as pessoas saíram de uma situação menos boa, e hoje a voz corrente é que as pessoas estão em melhores condições do que no local onde se encontravam. Então, foi bom para todos nós, foi bom para a dignificação dos tais direitos humanos, e deveremos, nesse sentido, prosseguir nessa senda. Mas, repito, é bom que as organizações joguem na antecipação. Aquilo que não estiver correto, elas próprias devem ter com as comunidades, para que as comunidades interiorizem que nós estamos dentro do Estado democrático de direito, onde vigoram as leis, e que sempre que as leis estiverem a ser subvertidas, de facto depois vem o troco, que nem sempre é bem apreciado por todos nós. Olha, para sermos francos, não encontro uma relação concreta, uma relação sólida, uma relação, como dizer, traduzida em parceria, disso, daquilo. Não existe esta relação. Mas, grosso modo, penso que tanto nosso partido está ao serviço do cidadão angolano. Nosso partido é um partido de boa fé. Tudo tem estado a fazer para que efetivamente cada angolano tenha uma vida digna. E do outro lado, vejo também que a Almunga vai fazendo ações que visam beneficiar o cidadão. Então, de um e do outro lado, não obstante
inexistência de um acordo de parceria explícito como tal. No entanto, vamos convergir no mesmo ponto, que é o cidadão ao serviço do qual todos nós estamos a trabalhar. Eu gostaria que a Umunga atuasse sempre de boa fé. Eu gostaria que a Umunga fosse um bocadinho mais imparcial em algumas questões que vai tratando. E eu gostaria também que a Umunga não se prestasse ao papel de ser a correia de transmissão de algumas ideias políticas que vão surgindo contra o próprio partido. Eu não sei os que dizem que a Umunga tem exercido o papel de partido político, mas o meu raciocínio, vocês certamente mais jovens que eu conhecem, eu sou benguelense, a trabalhar em Benguela há muitos anos. Conheço Benguela de les a les. E naquilo que eu tenho estado a observar, e permitam-me a franqueza, 2008 e agora, em 2012, eu sempre vi a Umunga muito ativa por ocasião dos períodos eleitorais. E essa pujança que a Umunga foi tendo durante os períodos eleitorais, eu fui notando que muitas das atividades que foram atraídas para a nossa província de Benguela, e aí vou sublinhar, sobretudo para os municípios do Lubito e município do Lubito, cidade do Lubito e município de Benguela, cidade de Benguela, algumas dessas atividades, do nosso ponto de vista, foram sempre aquelas que visaram diminuir, tentar, como dizer, colocar mal o MPLA perante a sociedade. Isto, para mim, não foi bom. Não foi bom. E tenho argumentos para o dizer. Nós fizemos as eleições em 31 de agosto de 2012. Até hoje, nós nunca mais recebemos o convite da Umunga para o quinto de debate. Será que a Umunga parou a atividade dela? Ou então, o que se passa? São algumas interrogações que a gente tem que fazer. E mais, geralmente as pessoas que a Umunga foi trazendo, e não quero dizer que todas as pessoas devem morrer de amores e simpatias pelo MPLA, mas a maior parte das pessoas que a Umunga trouxe como convidada vieram a Benguela falar para um público devidamente escolhido no seio dos partidos políticos para, permita-me a expressão, despentear o MPLA e colocá-lo como uma opção fora daquilo que devem ser os interesses do povo peruano. Esse exercício não foi bom. E aqui mesmo quero aconselhar, se calhar feliz ou infeliz coincidência isso tenha acontecido. Já sei que, e permitam-me também já agora, o senhor Patrocínio é uma pessoa com quem eu me relaciono bem. Ela algumas vezes já me disse que tem convidado pessoas do MPLA, mas nunca, dirigentes do MPLA, mas que nunca se prestaram a acederem à animação dos debates da Umunga. Mas claro que só também essa resposta não é de todo satisfatória, porque eu penso que desde que os convites
sejam feitos com a necessária antecedência, as pessoas certamente disponibilizar-se-iam a falar sobre tudo o que fosse necessário. Mas, sobretudo, a mim me preocupa que quando as pessoas falam, o que trazem, logo à primeira vista, não é mais senão um sentido negativo de uma dada situação e raramente buscam as causas, por que isso aconteceu, por que chegamos até aqui, etc, etc. Então, se esses vetores não forem bem combinados, acabaremos por transmitir a imagem, tal como eu disse, de que se calhar a Munga estaria a prestar um serviço mais a favor de algumas forças políticas, no caso da oposição, contra o partido governante. E isso que eu digo com sinceridade, porque decorre daquilo que eu pude ver e acabei de vos dar o exemplo de que depois do 31 de agosto até hoje nunca mais houve quinta de debates. Antes disso, era todas as semanas quinta de debate daqui, quinta de debate da acolá, etc, etc. E eu alguma vez até disse que, olha, esses exercícios que se vão fazendo, muitas pessoas pensam que vão diminuir a simpatia do povo para com o MPLA. E eu sempre disse que, olha, o MPLA tem uma história que se funde no próprio nosso país. E muitos de vocês jovens, o que vocês são hoje, de bom ou de mau, de menos ou de mais, a vossa história tem um fundamento. Esse fundamento é o partido MPLA, é que, de facto, tem estado à frente dos destinos da nossa sociedade. O MPLA não tem feito tudo de bom e de melhor. Há problemas que estão devidamente identificados, mas quero dizer-vos que mesmo com essa vitória que o MPLA teve em 2012, contrariamente àquelas vozes de fraudes, etc, 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 eu creio que todos nós que estamos aqui sentimos que cada um de nós saiu da sua casa, foi votar e regressou à sua casa, todos ficamos e essa é a história que o MPLA tem. Por isso, lutar contra essa história é preciso ter boas armas. E essas armas, se não forem armas untadas com boa fé, acabarão sempre por fracassar. E eu quero pedir que ao mundo deve preservar a sua credibilidade. Eu acho que ao mundo deve sempre primar pela isenção. Acho que ao mundo, naquilo que está a fazer, ela poderá contribuir melhor se de facto se revelar como parte desinteressada dentro daquilo que tem sido o seu objeto na defesa dos direitos humanos. Obrigado.